Bom, pessoal, seguindo nossos vídeos de Illustrator, eu vou fazer uma sériezinha de vídeos falando de um recurso bem bacana do Illustrator, que são os brushes. Os brushes são recursos que são aplicados nos contornos das figuras, né? Aqui a gente tem três desenhos do mesmo personagem, com o contorno tratado de modo um pouco diferente. Eu vou aproveitar para mostrar as diferenças disso aí, mas o foco da gente vai ser realmente trabalhar no painel brushes. Por exemplo, esse desenho aqui foi feito utilizando um ou alguns tipos de brush. Eu vou fazer uma rápida demonstração aqui, por exemplo. Pego a ferramenta Paintbrush e vou escolher, por exemplo, esse brush daqui. Quando a gente usa o brush, a espessura da linha ela pode variar de acordo com o ângulo da linha. Estou trocando os brushes aqui, escolhendo diferentes brushes e vendo o resultado que isso vai dando na minha linha. Então esse primeiro brush aqui é chamado de Calligraphic Brush, porque justamente simulando o que acontece quando você usa uma caneta caligráfica ou uma caneta de pena, conforme o ângulo que você usa, a linha vai mudar a espessura, né? Que é o que aconteceu aqui. Você vê que quando a linha está mais vertical, a linha tem uma espessura mais grossa. Quando ela está numa direção mais horizontal, ela pega uma espessura um pouco mais fina. E aí você pode ir configurando, usando brushes diferentes e conseguir resultados interessantes com linhas simples. Se a gente visualizar o arquivo aqui no outline, no esqueleto, você vê que o contorno é uma linha simples, diferente desse aqui que foi desenhado do mesmo modo de um vídeo que a gente fez anteriormente sobre o Angry Birds, fazendo as áreas. Aqui não, aqui você vê que é uma linha simples, né? Se essa linha simples não tivesse esse brush aplicado, ela ia ficar assim, com a espessura constante, né? Mas se eu pego, seleciono a linha e aplico o brush, eu consigo um resultado mais dinâmico na minha linha, tá? Esse, no caso, é o Calligraphic Brush. É o primeiro que a gente vai ver, que é o mais simples, ou o que você não precisa fazer um desenho para criar. Por isso que ele é um brush bastante simples, tá? Então, como é que a gente cria um brush? Aqui no próprio painel Brush, você tem esse botãozinho aqui, que é o atalho para um comando chamado New Brush. Quando você clica nesse botão, cliquei, aparece essa janela e você escolhe o tipo de brush que você quer produzir. No caso, a gente vai deixar marcado aqui o Calligraphic Brush e vamos dar OK. Vai ser aberta uma janela onde você vai colocar inicialmente aí o nome do brush. Vou colocar aqui Brush 1 e você tem as opções que você pode variar, que você pode controlar essa linha, que são o ângulo, o achatamento, né, o quanto ele vai poder ficar achatado, o ângulo e a dimensão, né, que eu chamo de size, no caso a espessura da linha, tá? Você vê que você tem as opções de escolher os valores e se você quer que ele use sempre esse valor, quando no caso fixo, ou se você colocar aqui a opção Random, você vai escolher um valor de ângulo e, no caso, né, e um valor de variação, ou seja, é aquele ângulo com uma variação para mais ou para menos de 80 graus. Então, o meu ângulo aqui seria 30, esse ângulo aqui, mas eu teria uma variação aleatória, porque está marcada a opção Random, de 80 graus, ou seja, seria 30 e ou 80 no sentido anti-horário ou 80 no sentido horário. Eu consigo uma faixa de ângulo bastante grande, né? Essa variação vai até 180, que é o máximo que você pode ter para um lado e para o outro, que somando vai dar 360. O roundness, que é o achatamento, né, que é o quanto você vai querer que a linha deforme conforme o ângulo chegue mais próximo do ângulo que você marca aqui. Eu tinha deixado em 30, né? Então ele vai achatar em 49% do valor total quando o ângulo estiver em 30 graus. Conforme ele vai ficando mais afastado disso, a linha vai voltando a ter a espessura original, ou seja, os 5 pontos. Isso aqui também pode ser colocado
um valor aleatório, ou seja, eu posso ter um achatamento de 49 e uma variação, nesse caso, de no máximo até os 49, o valor que eu coloquei aqui. Porque com menos de 49, a linha vai ficar invisível, né? Ou seja, eu posso expandir 49% e posso contrair 49% a partir disso, porque aqui está marcado 49. E o size, que é a espessura máxima da linha, que também pode estar em fixo e também pode estar com um valor aleatório. Quando você usa muitos valores aleatórios, você consegue uma linha menos igual. A cada traço você vai ter um resultado diferente. Como consequência, você vai ter menos controle. Tá? Eu vou deixar aqui o size fixo em 5, ou seja, no máximo a minha linha vai ter 5 pontos quando eu estiver num ângulo de 30 graus. Vou dar OK. Vou pegar a ferramenta Paintbrush, essa ferramenta aqui. Essa ferramenta ela é feita para ser usada com algum brush. Então, no momento que você pega a ferramenta Paintbrush, você tem que escolher qual brush você vai querer utilizar. Se por aqui ou por aqui. Na realidade, aqui também é o painel brush. Vamos pegar esse nosso brush, esse que a gente acabou de fazer, né? Que ele fica salvo como o último do grupo dos Calligraphic Brushes. Vou fazer uma linha e vou fazer uma variação de ângulo. Ó. Você vê que eu consigo bastante variação. Quando a minha linha chegou perto dos 30 ali, ela ficou bem apertadinha. E aqui você vê que existe uma pequena variação, né? Então, mesmo um pouco para lá ou um pouco para cá dos 30 graus, variação de espessura. Quanto mais distante dos 30 graus, mais espessa. Quanto mais próxima dos 30 graus, mais fina, né? Ou seja, o Calligraphic Brush ele é bastante simples. Depois que você faz um brush que ele está sendo utilizado no teu desenho, isso acontece com qualquer brush. Você pode modificar essa linha de duas maneiras. Uma, mudando a espessura dela de fato aqui no painel Stroke, ela vai proporcionalmente aumentar. Ou você pode editar o próprio brush no painel Brushes. Para editar o brush, basta que você dê 2 cliques. Aqui está o nosso brush. Eu vou dar 2 cliques nesse brush para o Illustrator me devolver aquele painel que eu tinha mexido agora há pouco. E para que eu faça alterações, você vê que fica disponível a opção Preview. Então as alterações que eu for fazendo aqui vão acontecendo lá. Ou seja, eu posso aplicar o brush no desenho e fazer uma edição desse modo, né? Sair controlando as alterações, vendo o resultado, porque o botão Preview está disponível, tá? Depois que você termina de fazer as alterações que você quiser, você vai dar OK, aí o Illustrator vai te fazer uma pergunta, que é, ele te informa que se você fez algumas alterações num brush que já foi, ou que está sendo utilizado no teu desenho, o que você quer fazer a partir dessa alteração que você fez. Se você clicar em Leave Strokes, ele vai deixar os contornos que já estavam prontos com a aparência antiga e vai aplicar essa alteração apenas nas linhas novas. Quando você usa Leave Strokes, isso aqui iria voltar para a aparência original e apenas as linhas novas é que iam ter essas alterações aplicadas, Leave Strokes. Se você quiser que ele aplique as alterações que você fez nas linhas que já estão prontas, como essa aqui, por exemplo, você vai clicar em Apply to Strokes, ou seja, aplicar essas alterações nos strokes, ou seja, nos contornos que já estão prontos no desenho. Que vai ser o nosso caso aqui, Apply to Strokes, para a gente ficar com essa visualização aqui. Então, você vê que o Calligraphic Brush, na realidade, é o mais simples dos brushes. Ele é justamente muito simples porque você não precisa criar um desenho. Você tem que pensar que o Calligraphic Brush ele é feito para você controlar a espessura da linha de acordo com o ângulo que a linha for traçada, né? Nas opções de criação e edição, existem essas opções daqui de baixo, que, por exemplo, Pressure, se eu colocar, por exemplo, que eu quero que ele altere o achatamento pela pressão da caneta, aí só funciona quando você está trabalhando com uma caneta digital, com uma mesinha, com um tablet. Então, por exemplo, eu coloco um achatamento bem forte, com uma variação máxima, vou dar OK.
Se eu estiver usando a caneta digital, quando eu vier fazendo aqui, ó, pouca pressão e muita pressão, ele vai obedecer pela pressão. Isso para qualquer um, né? Por exemplo, o ângulo também eu vou fazer baseado na pressão da caneta. Pela pressão da caneta, eu não estou virando a caneta, eu só estou mudando a pressão dela. Pouca pressão, muita pressão. Pouca pressão, muita pressão. Pela pressão da caneta na mesa, ele vai me permitir criar variações na espessura da linha. Você vê que essa linha está seguindo aqui o mesmo ângulo. Vou no mesmo ângulo, mas consigo fazer a linha ficar mais estreita ou mais grossa, só com a pressão da caneta. Isso não tem como fazer com o mouse. Isso aí você só pode fazer se você estiver trabalhando com o tablet, com a mesinha digital, né? Que é controlar o brush, algumas opções do brush com a caneta. Se fizer com o mouse, aí a espessura vai ficar igual. Vou fazer o traço aqui com o mouse, larguei a canetinha digital. Com o mouse eu não tenho como controlar através da pressão. Agora com a caneta, mesmo brush, só estou variando a pressão do mouse, da caneta na mesa. E aí eu consigo variações de espessura. Ou seja, para algumas situações, quando você se habitua a utilizar a mesa digital, vai te dar mais possibilidade de mexer na espessura, na aparência da linha, sem ter que estar editando ela aqui, só controlando com a pressão. Então esse é um vídeo que eu vou deixar só para o Calligraphic Brush, o primeiro contato que a gente tem com ele, né? E nos próximos vídeos a gente pode ver os outros brushes, tá? Ainda tem um aqui que também é até relativamente simples, que é o Bristol Brush, que também não precisa de desenho, mas para não deixar o vídeo muito longo, eu vou deixar por hoje só com o Calligraphic Brush, e o próximo vídeo que a gente fizer vai ser com os outros tipos de brush, ok? Por enquanto é só isso.